Nós estamos indo aí para o nosso 12º estudo e temos como o nosso tema do dia o cristianismo no dia a dia. Nós estaremos estudando um pouquinho a respeito dessa nossa nova maneira de viver a partir do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não somente no campo da teoria, não somente no campo das palavras, não apenas no campo aí, vamos dizer assim, do sermão, mas também de colocarmos em prática aquilo que nós temos aprendido através da palavra do Senhor, do jeito, do modo conforme nosso Senhor Jesus Cristo viveu e nos ensinou a vivermos de maneira semelhante a Ele. Queremos usar aqui uma palavra do próprio apóstolo Paulo em muitas das suas cartas. Ele escreveu: sejam, pois, meus imitadores, assim como eu de Cristo. Um homem que realmente levava muito a sério o Evangelho de Jesus, pregando o Evangelho de Jesus Cristo e também vivendo em sua vida diária o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, nosso objetivo nessa manhã é estudarmos com os irmãos essa palavra e assim, conforme o ensino bíblico, como cristãos, nós somos desafiados a vivermos um cristianismo prático no nosso dia a dia, ou seja, colocarmos em prática aquilo que temos aprendido através da palavra do Senhor, vivendo assim em missão todos os dias, todos os momentos, através de uma vida de oração e também de uma vida de piedade, ou seja, colocando em prática os ensinamentos de Jesus através de uma vida de oração e também de piedade. O nosso texto base para o estudo, nosso trilho principal para esse estudo de hoje, está registrado na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 4, versículos de número 5 e 6, que diz assim: andai com sabedoria para aqueles que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Muito interessante também, irmãos, esse mesmo texto, na tradução do pastor Eugene Peterson, na sua Bíblia, a Mensagem, ele nos diz da seguinte maneira, muito interessante essa tradução desse mesmo texto de Colossenses 4, 5 e 6. Ele diz assim: sejam cautelosos enquanto vivem e enquanto trabalham entre os descrentes. Não sejam ingênuos. Aproveitem ao máximo a cada oportunidade e sejam agradáveis no falar. O objetivo é aproveitar bem conversas e diálogos, não derrotar pessoas em debate. Então nós vemos aqui essa tradução. Portanto, irmãos, o nosso estudo dessa manhã nos mostra justamente o quê? Esse objetivo e esse desafio que, como cristãos, nós temos de aprendermos a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo, mas além de aprendermos e ficarmos apenas no campo das teorias, o nosso desafio é colocarmos em prática os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo na nossa vida diária, quer seja no nosso lar, quer seja nos nossos relacionamentos interpessoais, quer seja no nosso trabalho, quer seja nos nossos estudos, aonde quer ser nos nossos negócios, aonde quer que nós estejamos, que possamos viver assim como Jesus também viveu. Uma palavra que se encontra registrada na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 2 e o versículo 12, Tiago nos fala da seguinte maneira: assim falai, assim procedei. Ou seja, que os nossos procedimentos, as nossas atitudes e ações sejam tal qual quanto as nossas palavras. A introdução da lição nos mostra, irmãos, que existe realmente algumas razões
que, infelizmente, algumas pessoas têm rejeitado o Evangelho e até mesmo a igreja, e algumas dessas razões justamente o que é a incoerência, ou seja, a falta de coerência, a falta de igualdade entre aquilo que se fala, aquilo que se prega e aquilo que se vive pelos cristãos. Nós vemos aqui a nossa introdução dizendo assim: uma dessas razões pode ser a incoerência dos próprios cristãos, isto é, a distância entre a verdade defendida e também a verdade ensinada e a sua demonstração no viver prático do dia a dia. Nós vemos aqui que realmente existe esse desafio de nós sermos coerentes entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós pregamos. Portanto, o apóstolo Paulo justamente veio nos trazer um conceito novo. No seu tempo, existiam algumas religiões de origem pagã que desconectavam justamente o quê? A religião da vida diária. Não se importando da maneira que se vivia, eles pregavam de maneira que poderiam viver de qualquer jeito e depois estarem cultuando as suas divindades. E o apóstolo Paulo, através dos ensinos da palavra do Senhor Jesus e da sabedoria do Espírito Santo, vem nos mostrar que, como cristãos, nós devemos o quê? Conectarmos as palavras de Jesus com a nossa vida diária. Nós temos que levar uma atrelada à outra. Nós vemos aqui que o novo conceito, as novas convicções, nossas convicções são intimamente ligadas ao nosso comportamento. Afinal, participamos da vida de Cristo, como já dissemos. Se estamos em Cristo, temos que viver assim como Cristo viveu. E se Ele está em nós e o Espírito Santo também em nós, eles afetarão a nossa maneira de viver. Nós viveremos o quê? Uma nova dimensão na nossa vida diária e também pessoal. Vemos aqui, então, irmãos, que a lição nos mostra que devemos colocar, então, a nossa vida em foco. E os dois itens da nossa primeira parte da lição é justamente o quê? Se devemos viver uma vida de oração e de piedade, temos aqui, nesses dois itens, a nossa vida de oração, a oração no dia a dia e também o nosso estilo de vida no dia a dia. Por quê? Porque sem oração nós não poderemos sustentar um novo estilo de vida. Sem oração nós não poderemos colocar em prática aquilo que nós temos aprendido da palavra do Senhor. Portanto, como cristãos, a nossa vocação justamente é o quê? Buscarmos em Deus a graça para que possamos colocar em prática as palavras de nosso Senhor Jesus e aquilo que nós temos aprendido dele. Portanto, irmãos, vamos aqui para as nossas perguntas, né? A primeira pergunta justamente vem nos mostrar aqui duas características, falando a respeito de das duas primeiras características da oração apresentada pelo apóstolo Paulo. Aqui as nossas duas características primeiras é que para possamos ter uma vida de piedade e podemos usufruir de um estilo de vida segundo o padrão do Senhor, a nossa oração, primeiramente, ela deve ser uma oração perseverante. Jesus Cristo mesmo nos disse e nos ensinou que nós deveríamos sempre orar e jamais esmorecer. A oração, irmãos, é muito importante. É como o combustível na vida do crente, na nossa vida espiritual. Sem oração, nós não temos condições de vencermos as nossas tentações, de vencermos o pecado que tão de perto nos rodeia. Nós não poderemos, sem oração, vivermos essa vida que nós já dissemos aqui, conforme os padrões da palavra do Senhor. Portanto, Jesus Cristo mesmo deixou-nos esse exemplo. Lucas, capítulo 18, e o versículo 1 nos mostra que Jesus ensinou aos seus discípulos a importância de estarem sempre orando e nunca desanimar. Por quê, irmãos?
Porque em algumas situações, os discípulos foram ensinados o quê? A persistir em oração. Eu sei que você e eu, em algumas áreas da nossa vida, podemos ter alguma dificuldade. E às vezes oramos e oramos e oramos para podermos melhorar naquela área, para podermos corrigir alguma situação que está falhando. E muitas vezes não vemos rapidamente a resposta. E isso, por vezes, nos leva a termos um sentimento de esmorecimento, ou seja, de desânimo, de fraqueza, muitas vezes até mesmo um sentimento ou vontade de desistir de buscar, de orar por aquele algo ou por aquele alguém. E Jesus Cristo justamente nos mostra que uma das características da oração é justamente essa oração perseverante. Essa oração perseverante, irmãos, não é um impulso natural do ser humano, não é algo que faz parte da natureza humana. Portanto, a nossa natureza humana, muitas vezes corrompida e caída, tende o quê? Sempre para agradar a carne. A oração é algo que nós devemos buscar. Muitas vezes lutamos contra nós mesmos. Queremos muitas vezes orar, mas sentimos às vezes desânimo, sentimos cansaço. Muitas vezes chegamos dos nossos trabalhos, nos nossos lares, estamos cansados, fazemos algumas coisas e fazemos às vezes aquela oração rapidinha já para irmos rapidamente dormirmos, e muitas vezes negligenciamos aquele tempo devocional, o tempo de oração. E nós vemos que essa parte é muito importante. A lição nos diz assim no seu comentário: a oração persistente não é resultado da veemência física ou da força humana. Não se trata de um impulso humano natural, mas consiste em uma força trazida pelo Espírito Santo. Essa oração contínua é tão normal e ao mesmo tempo tão essencial como respirar. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo nos fala, salvo engano, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 18, fala que ele nos aconselha a orarmos sem cessar, ou seja, termos o nosso pensamento ligado ao trono da graça a todo tempo. A segunda característica dessa oração, irmãos, que a primeira pergunta nos mostra como a sua segunda faceta, é que essa oração ela deve ser vigilante. Jesus Cristo mesmo nos conclamou a nós vigiarmos e também orarmos. Ou seja, a oração está atrelada à vigilância. A vigilância está atrelada à oração. Nós incorremos num erro muito grave quando nós somente oramos e não vigiamos. Devemos orar, sim, mas também devemos agir em nossas atitudes, em nossas palavras, com muita vigilância, com muita prudência, com muita sabedoria. Inclusive, no nosso texto base, o apóstolo Paulo, justamente, ele nos fala a respeito de buscarmos essa sabedoria. Portanto, ele diz assim, no capítulo 4 de Colossenses, e o versículo 5, a primeira parte do versículo 5, andai com sabedoria. Ou seja, o nosso caminhar, no nosso viver diário, deve ser um caminhar sábio, com sabedoria. A Bíblia nos fala que aquele que não tem sabedoria deve pedir a Deus. Também está registrado lá na epístola de Tiago, no capítulo de número 1. Nos fala a respeito daquele que não tem sabedoria, peça a Deus que dá a todos. E o apóstolo Paulo nos conclama a termos essa vida de sabedoria. Ou seja, a vigilância está atrelada a termos uma vida que tenha o andar com sabedoria. Frequentemente, nós temos aqui as ordens na palavra do Senhor, vigiar e orar, conforme está registrado em Marcos, no capítulo de número 13, verso 33, também capítulo 14, verso 38, Efésios também, capítulo 6 de Efésios e o versículo 18. A vigilância pode ser entendida não apenas como o contrário de uma sonolência, pura e simplesmente, capaz de fazer apenas orações indiferentes, frias e mecânicas, mas também tem a ver com a vigília e está relacionada com o tempo que, como cristãos,
dispensamos a oração intensa. É como nós já dissemos, muitas vezes a nossa vida corrida, a nossa vida atribulada, os nossos afazeres diários que ocupam aí diversas horas do nosso dia e que muitas vezes minam as nossas forças nessa luta nossa diária, né, pelo pão de cada dia, pelo trabalho, outros os seus estudos, os seus negócios e assim por diante. E muitas vezes nós somos engolidos no nosso tempo e também o que negligenciamos muitas vezes aquele tempo de oração, uma oração intensa, uma oração constante. Portanto, Jesus vem nos conclamar também a sermos vigilantes a respeito desse aspecto. A segunda pergunta nos mostra mais duas características da oração, como devem ser as orações daqueles que foram alcançados pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Também aí nos dois últimos parágrafos do nosso primeiro item, e também conforme nos fala o apóstolo Paulo na sua carta aos Colossenses, no capítulo de número 4, versos 2 e 3, para você que não tem a sua lição, temos aí mais duas características da oração apresentada aí nessa parte dos nossos comentários, também no texto da palavra do Senhor. A oração, ela deve ser uma oração de gratidão também, uma oração que expressa gratidão. A oração deve ser grata. Nós orarmos apenas, vamos dizer assim, pedindo e não agradecendo, nós estamos fazendo uma oração falha. A palavra do Senhor nos mostra que a oração ela deve ser constante e alerta, mas também feita com ações de graças, que é um ingrediente importante e eficaz para a vida de oração, conforme nós vemos o apóstolo Paulo mesmo falando aos Filipenses, no capítulo de número 4, versículo 6. Ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes as vossas ansiedades sejam colocadas diante do Senhor, sejam conhecidas do Senhor através de orações, de súplicas, com ações de graças. Portanto, irmãos, devemos o quê? Além de nós pedirmos ao Senhor aquilo que nós desejamos, aquilo que nós almejamos, nós temos também que ter na nossa oração esse sentimento de gratidão. Gratidão no sentido daquilo que o Senhor já fez por nós, trazendo sempre à memória aquilo que o Senhor nos fez, aquilo que pode nos trazer esperança, também tendo esse sentimento de gratidão por aquilo que o Senhor já tem feito, que está fazendo e ainda aquilo que Ele fará por nós. Então, esse sentimento de gratidão é uma das marcas das orações dos verdadeiros cristãos. E a quarta característica das orações daqueles que foram alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo é uma oração feita com propósitos. Ou seja, a oração que tem seus objetivos. Qual é o nosso objetivo, irmãos? O apóstolo Paulo, quando orava, ele disse assim: não se esqueça de orar por nós, para que, mesmo nós estando aqui presos, conforme o apóstolo Paulo estava preso, quando ele escreveu a sua carta aos Colossenses, ele estava numa prisão física, mas ele pediu para que os irmãos orassem por ele, para que a palavra do Senhor não estivesse presa, para que a palavra do Senhor fosse difundida, mesmo ele estando preso, que a palavra do Senhor fosse pregada, fosse difundida, fosse levada à vida de outras pessoas e que essa palavra fizesse diferença nos corações, mudasse, transformasse a vida de outras pessoas. Nós não vemos, por vezes, conforme lemos as cartas do apóstolo Paulo, não vemos ele orando ao Senhor, pedindo para que fosse liberto das suas prisões. Mas vemos aqui o apóstolo pedindo para que se achasse momentos oportunos para que a palavra do Senhor também fosse pregada, para que se lhe abrisse portas para que a palavra fosse pregada. Então nós vemos aqui que as nossas orações devem ter sentidos, irmãos, sentidos bastante específicos. As nossas orações devem ter o quê? Realmente alvos específicos. Gostaria de ler com vocês aqui um pequeno trecho que nos mostra justamente isso. Paulo pede oração por ele, também pelos seus companheiros,
pois são sustentados por quê? Sustentados pela oração. Sabemos, irmãos, que esse ato da oração intercessória, dessa oração que tem propósitos, também a oração intercessória tem o propósito quê? De levar um sustento espiritual, muitas vezes a um irmão que está enfermo, muitas vezes a um irmão que está passando por uma dificuldade. Nós podemos orar a Deus para nos dar estratégias, para Deus nos dar direcionamentos naquilo que nós podemos fazer. Se é um socorro objetivamente material, se é um socorro emocional, de repente para nós irmos ouvir o irmão, levar uma palavra de conforto, de esperança, uma palavra de provisão, uma atitude de provisão na vida daquele que muitas vezes está passando por alguma dificuldade. Assim deve ser a nossa oração. Ele não pede que Deus lhe abra as portas da prisão, mas que abra a porta da palavra. Devemos orar para que Deus nos dê oportunidades diárias para a pregação. Ou seja, muitas vezes nós ficamos esperando grandes oportunidades, muitas vezes em alguma situação especial. E por vezes o Espírito Santo nos abre pequenas portas, pequenas situações, muitas vezes até despretensiosas. Conversando às vezes com uma pessoa, com um amigo, com um colega de trabalho, de repente aquela conversa normal e corriqueira do dia a dia, o Espírito Santo pode convergir o quê? Para Jesus, para a vida cristã, para a vida na comunidade do Cristo vivo, e assim nós vamos o quê? Aproveitando essas oportunidades. Por isso que o apóstolo Paulo disse, andai com sabedoria, da maneira que vocês possam se comportar diante dos descrentes, remindo também o tempo, ou seja, aproveitando bem todas as oportunidades que são colocadas diante de nós. Custe o que custar, que possamos aproveitar bem essas oportunidades que vão sendo abertas diante de nós pelo Espírito Santo. Por detrás de toda a missão, é imprescindível que a nossa oração seja perseverante, seja uma oração alerta, seja uma oração confiante, com gratidão, com agradecimento e, acima de tudo, uma oração engajada. Portanto, irmãos, nutridos pela oração, nutridos pela busca de poder na missão, nós poderemos também ser o quê? Transformados no nosso estilo de vida, na nossa maneira de vivermos o nosso dia a dia. E é justamente o que a pergunta de número 3 e 4 vem nos mostrar. E a pergunta de número 3 justamente vem nos mostrar o quê? Como viviam essas pessoas que praticavam essa religião que estava desconectada com as verdades da palavra do Senhor, que trazia um estilo diferente, um estilo que não condiz com aquele que foi iluminado pela palavra do Senhor, pelo Evangelho de Jesus. Nós vemos aqui, a pergunta nos diz assim, com base nos primeiros parágrafos do item 2, explique o pensamento do gnosticismo. Gnosticismo era o quê? Uma ideia, um movimento religioso herético nos tempos do apóstolo Paulo. Gnosticismo vem da palavra grega gnosis, que significa conhecimento. Nós já estudamos aqui em outras lições passadas alguns dogmas e paradigmas aqui do gnosticismo, né, que considerava e consideram Jesus como uma emanação, que não considera Jesus como o Messias verdadeiro, que desconectam o Deus Pai, o Criador de todas as coisas, consideram como Criador, mas como aquele que cria e abandona a sua criação. E justamente em relação ao comportamento humano, eles tinham também um pensamento bastante errado e herético em relação à maneira de viver e aquilo que eles pregavam. E nós vemos aqui no item de número 2, bem aqui no início do item 2, como vivia esses gnósticos, vamos dizer assim. Nós vemos que depois de falar de oração, nós temos aqui o testemunho desses homens que praticavam o gnosticismo. Paulo combateu essas heresias
e entre elas estava o gnosticismo, que afirmava que se a matéria é má, logo nosso corpo é mau e toda a nossa vida, incluindo palavras e também comportamentos, são maus. Ou seja, como eles consideravam que a matéria, né, a nossa carne, era má, portanto, logo, tudo aquilo da nossa vida seria mal, não haveria possibilidade de termos uma vida correta, justa, piedosa, porque eles consideravam a matéria como uma coisa má, portanto, tudo aquilo que seguia seria também mal. Contudo, não é assim com aqueles que foram transformados, que foram lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus, enquanto esteve nesse mundo, irmãos, ele nos mostrou que nós podemos também viver o que na contramão dos costumes e hábitos de um mundo que se encontra muitas vezes afastado dos padrões morais e éticos do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele nos mostrou que é possível sim nós vivermos uma vida diferenciada dos padrões e costumes desse mundo caído. Conforme nós vemos, né, na palavra do Senhor, é possível nós vivermos ainda nesse mundo, porque Jesus, orando, ele pediu ao Pai para não nos tirar desse mundo, mas para nos livrar do mal. Ou seja, não é nós saindo desse mundo, nos isolando do mundo, que é o objetivo de Jesus para a nossa vida. O objetivo de Jesus para a nossa vida é nós sermos o quê? Sal e luz aqui dentro desse mundo. Um mundo que muitas vezes está corrompido, que está mergulhado muitas vezes em corrupção, um mundo que muitas vezes está mergulhado em mentiras, em enganos, em falsidades. Nós temos sido conclamados a sermos sal e luz. O apóstolo Paulo, mesmo falando nesses trechos de Colossenses no capítulo 4, nós vemos que ele nos mostra que a nossa palavra ela deve ser temperada com sal. Mas isso nós vamos ver então na próxima pergunta. Portanto, irmãos, como nós vemos que os gnósticos não consideravam possível a possibilidade de vivermos uma vida santificada e piedosa, mas aqueles que foram lavados e transformados pelo Evangelho vivem sim e têm condições de viverem uma vida em santidade. Afinal, ela não é vivida no isolamento, antes ela é demonstrada no andar com os de fora, conforme nós vemos lá em Colossenses 4 e a primeira parte do versículo de número 5. A grande oportunidade de evangelizar as pessoas acontece justamente o quê? Nesse contato estabelecido diariamente nas oportunidades. Se eu me isolar da sociedade, se eu me isolar dos meus colegas de trabalho, se eu me isolar dos meus vizinhos, dos meus familiares, como poderei então pregar a palavra do Senhor? Como poderei o quê? Difundir a palavra do Senhor? Será o quê? Uma desconexão daquilo que nós pregamos e daquilo que nós vivemos. Portanto, ao contrário dos gnósticos que pregavam que não era possível viver uma vida santificada, Jesus, através do apóstolo Paulo, nos fala que é possível sim, mesmo no mundo. Conforme disse Jesus, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. É possível nós vivermos inseridos nesse mundo, na nossa sociedade, e é imprescindível que estejamos inseridos sim na sociedade para podermos levar a palavra do Senhor àqueles que estão próximos de nós. Portanto, a pergunta de número 4 justamente vem nos mostrar o quê? Alguns aspectos desta palavra do que o apóstolo Paulo nos fala, como relacionar o ensino, andar ou portar-se com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo e todo o estilo de vida dos cristãos. Fale também sobre a referência de Paulo à palavra do cristão em Colossenses, capítulo de número 4 e o versículo 6. Bom, irmãos, falando a respeito de coerência entre falar e viver, é imprescindível que aquilo que nós falamos também vivamos. Conforme já dissemos no início, né, conforme a palavra de Tiago, lá no capítulo de número 2 e o versículo 12, Tiago 2:12,
Assim como nós andamos, assim também procedamos. Ou seja, da maneira que andamos, devemos também nos portar, nos comportar. Esse é o nosso desafio e também é aquilo que o apóstolo Paulo nos fala. A maneira de nós nos portarmos diante dos nossos colegas de trabalho, diante dos negócios que nós temos, de nós cumprirmos os nossos trabalhos da melhor maneira que nós podemos cumprir, de nós honrarmos os nossos compromissos financeiros, de nós assumirmos um compromisso e sustentarmos a nossa palavra, quando prometemos, possamos cumprir. E dessa maneira, se fizermos assim, teremos o quê? A autoridade espiritual para pregarmos a palavra. Não precisaremos nem utilizar de discursos, apenas o nosso andar, o nosso viver já será uma pregação. O apóstolo Paulo fala que a nossa palavra ela deve ser temperada com sal, ou seja, deve ser uma palavra que produz sabor, que produz amabilidade, deve ser uma palavra que traga construção, que traga bênçãos, porque da mesma boca que saem palavras que abençoam, podem sair também palavras de maldição. Da mesma boca que saem palavras que podem trazer, vamos dizer assim, bênção para a vida de uma pessoa, que pode salvar a vida de uma pessoa, pode também trazer ali feridas e pode trazer destruição. Da mesma boca que saem palavras que curam, podem também sair palavras que machucam, que adoecem ou que também matam uma pessoa de maneira espiritualmente falando. Portanto, que as nossas palavras sejam saborosas, sejam sensatas e, acima de tudo, sejam controladas pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Tiago também fala na sua carta que se um homem quer ser perfeito e completo, ele refreie a sua língua, refreie o seu falar. Ou seja, nós podemos alcançar essa graça, irmãos, a partir da oração, da busca e do poder do Espírito Santo, e assim nós poderemos alcançar essa palavra boa, temperada com sal. Aproveitando bem as oportunidades, ou seja, o momento que você tiver uma oportunidade de falar, fale, seja a tempo, seja fora de tempo, que você possa estar falando. Portanto, oração e piedade são as marcas do verdadeiro cristão. Defender o Evangelho, sim, mas também viver o Evangelho. Defendendo e vivendo o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, a partir desses ensinamentos que nós tivemos até aqui, das palavras finais aí da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, que nós possamos colocar todas essas palavras em prática na nossa vida diária. Portanto, tendo a vida em foco, irmãos, a oração ela faz parte do nosso cristianismo diário. Se somos cristãos, possamos o ser em todos os momentos da nossa vida, no nosso lar, na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos estudos, nos nossos negócios, aonde quer que nós estejamos, em todos os nossos relacionamentos, que possamos o quê? Sermos cristãos autênticos e que possamos buscar isso através da oração. A oração não pode ser algo menos importante para o cristão. Pessoas não cristãs não costumam orar. Seguidores de Cristo oram diariamente. A oração é a possibilidade para o cumprimento da missão. Sem oração, irmãos, é inviável nós dizermos que somos cristãos. Sem a oração e a vitalidade que recebemos através dela, nós não podemos ser considerados cristãos. Como já dissemos anteriormente, a oração é o combustível da vida cristã. Sem ela, nós vamos definhando. Sem a oração, não há possibilidade de mantermos um relacionamento íntimo com Deus. Se nós não falamos com nosso Pai, se nós não dialogamos com Ele, se nós não levamos até Ele as nossas necessidades, mas também as nossas palavras de gratidão e de reconhecimento, como poderemos desejar termos essa intimidade com Deus?
Nós vemos que quando o casal estava ali no Éden, antes do pecado, Deus se fazia presente em cada virada do dia, o que? Para conversar com o casal. E hoje, irmãos, nós temos novamente essa oportunidade. Através de Jesus, do seu sacrifício, nós tivemos esse cordão que estava quebrado, esse fio que estava rompido, novamente ligado. Portanto, cheguemos confiadamente ao trono da graça, conforme nós vemos o escritor falando aos Hebreus, para que nós alcancemos graça em tempo oportuno. Se nós chegamos ao trono da graça com confiança, alcançamos o que? Bênçãos e graça em tempo oportuno, ou seja, no tempo de Deus. E como nós chegamos até o trono da graça? Através das nossas orações. A oração é que nos proporciona o quê? Forças para continuar, é que nos proporciona o quê? Maneira de nós reconhecermos nossas falhas e erros, e a palavra nos mostra, nos aponta aquilo que está errado para que nós possamos nos corrigir. É a oração que nos ajuda a vencermos as nossas tentações, a vencermos os nossos pecados. Portanto, Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Pela oração nós vemos que buscamos e clamamos pelo pão nosso de cada dia que o Senhor nos dê hoje. Pela oração nós buscamos força para perdoar aqueles que nos têm ofendido. Pela oração nós buscamos força e condições para vencermos as tentações e para sermos livres de cairmos também nas tentações. É pela oração que nós alcançamos poder para podermos pregar a palavra do Senhor. Quando os discípulos estavam em Jerusalém e ali na iminência de terem a sua separação de Jesus, porque Jesus voltaria para o céu, lá em Atos capítulo de número 1 e o versículo de número 8, Jesus disse: mas vocês vão receber poder ao vir sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas para pregar o Evangelho de Jesus. Como foi isso, irmãos? Jesus deu a ordem: vão até Jerusalém, e lá vocês vão orar, vocês vão buscar e vocês vão receber o poder de Deus para pregar a palavra do Senhor. A coerência também faz parte do cristianismo diário, ou seja, coerência é o quê? A ligação, esse fio condutor entre teoria e prática, entre vivermos aquilo que nós pregamos e pregarmos aquilo que nós devemos viver. E nós temos aqui, o comentário nos diz da seguinte maneira: uma das razões, repetindo, uma das razões das quais as pessoas resistem por vezes ao Evangelho e também à igreja é o fato de terem vivido algumas experiências desagradáveis com alguns que se dizem cristãos, justamente em algumas situações que muitas vezes justamente vão o quê? Ao contrário daquilo que muitos pregam. Ou seja, nós temos aqui alguns que foram desonestos nos seus negócios e com isso acabaram envergonhando, entristecendo o Evangelho. Nós vemos alguns que não manteram as suas palavras e assim envergonharam o Evangelho. Nós vemos ali a baixa da qualidade, muitas vezes, dos serviços prestados pelos profissionais, e isso acaba envergonhando o Evangelho. Algum comportamento inadequado no viver diário também que acaba envergonhando o Evangelho. Portanto, o nosso desafio, irmãos, é justamente o quê? Pregarmos a palavra do Senhor, mas acima de tudo, vivermos na nossa vida também as palavras do Senhor. Somos o quê? Observados em todo o tempo. Também devemos cuidar o nosso andar, o nosso falar. Por quê? Porque além de nós sermos observados por aqueles que estão perto de nós, nós também teremos que dar contas de tudo aquilo que nós falamos e praticamos sobre a face da terra. Mas não fique triste. Se existe alguma coisa em nós que deveremos corrigir, que a palavra do Senhor nos mostra, vamos buscar em Deus forças, vamos pedir ao Espírito Santo essa capacitação
para nós abandonarmos as más obras, as velhas práticas e vivermos conforme Jesus Cristo viveu. É possível sim, irmãos, através da graça do Senhor, através de uma vida de oração, através de uma vida piedosa, através de um novo estilo, sim, um estilo baseado nos padrões do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o nosso desafio missional para não só para a semana, mas para a nossa vida. Como nós aprendemos ao longo dessa série de lições, Deus nem sempre precisa de um apóstolo ou de um obreiro em tempo integral para começar o ministério. Ele usou pessoas comuns de uma igreja pequena numa cidade sem expressão, que era a cidade de Colossos, usou pequenas igrejas dos lares e ministros comuns como meio para a expressão do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Você também pode fazer a diferença, irmãos. Você também pode ser um obreiro de tempo integral. Mas você fala, mas como? Eu não sou um pastor. Mas você pode ser um obreiro, que seja, vivendo a sua vida conforme aquilo que Jesus quer que você faça, vivendo conforme os padrões de Jesus. Experimente isso. Ore, leia a Bíblia. Isso é alimento espiritual para o seu dia. Fique atento às oportunidades que Deus tem nos aberto. Abrindo assim as portas, o Senhor tem nos dado oportunidades. Se você orar por essas oportunidades, elas com certeza aparecerão. Coloque sal em suas palavras, ou seja, tenha as suas palavras temperadas, equilibradas, que sejam palavras que trazem salvação, conservação da vida. Tenha algo interessante sempre a dizer. Ande com os de fora, ou seja, desenvolva velhos e novos relacionamentos. Não é nos isolando do mundo que nós vamos propagar ou viver o evangelho. É justamente o que? Nós nos relacionando com as pessoas, fazendo amizades intencionais. Para o quê? Para podermos pregar o evangelho de Jesus e para que uma porta se nos abra. E por último, cuidemos, eu e você, do nosso caráter e também da nossa reputação. Portanto, irmãos, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça a cada dia. Através dessa 12ª lição, fechamos aqui a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses e no próximo sábado, a 13ª e última lição, estaremos estudando justamente a carta do apóstolo Paulo a Filemon. Eu te convido a estar juntamente conosco. Esse assunto, essa carta é muito interessante, é uma carta muito pequena, é uma carta que nos fala ali de recomeço, fala de perdão, fala de redenção e de nós recebermos os nossos irmãos, perdoarmos os nossos irmãos. É uma carta muito interessante para nós fazermos aqui o fechamento da nossa série de lições. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, irmãos, e que o Espírito Santo faça essa palavra brotar e prosperar na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe.